Então, como eu estou explicando sobre esse tempo dos impérios, a Sagrada Escritura, sobretudo a Bíblia hebraica, foi vivenciada em cada período de império. Tudo começa na história do povo de Israel, sua formação, após sair do Império Egípcio. O povo, aproveitando o mapa que está aqui, o povo judeu que sai do Egito, atravessa essa região do mar aqui, eu estudei essas coisas, muito legal, nossa, aqui, passa por esse deserto aqui, o Monte Sinai vai ser mais ou menos aqui, o Sinai está aqui, ó, o Monte Sinai está aqui, atravessa o mar aqui, é o Mar Vermelho, tá? Atravessa aqui, o Monte Sinai está aqui e anda pelo deserto. Foi nesse deserto aqui que Deus testou também a fé do povo judeu, tá? Povo hebreu, vamos falar os hebreus, hebraico, hebreus, tá? Até chegar aqui, entendeu? Mas quem está comandando nessa época é o grande império, o Império Egípcio, tá? Não é à toa que os egípcios os perseguem aqui, até o mar, tá bom? E toda a história que a gente já conhece, tá certo? Então, eles vão, o povo hebreu vai ser sedentário, tomar a terra que no passado de Abraão é muito mais antigo que a formação com o povo hebreu lá no Egito. A gente já viu a história de José, né? A história de José, o filho de Jacó, toda aquela história ali que antecede o povo hebreu lá no Egito, tá bom? Imagina, o Egito é uma grande capital assim comercial e o povo vai para lá para sobreviver. Aí chegou um momento que o povo judeu virou escravo do sistema egípcio, tá bom? A Bíblia hebraica então conta toda essa história da formação do povo ali. Então, Bíblia hebraica já ficou aí na sua mente como que ela surgiu, e é a reunião de vários textos sagrados dentro de um determinado momento. Mais à frente, quando eu especificar cada império, por exemplo, o Império Assírio, eu vou falar no tempo do Império Assírio como que os judeus liam os textos sagrados, quais os textos sagrados que existiram no tempo do Império Assírio, quais os textos sagrados que existiram no tempo do Império Persa, quais os textos sagrados que surgiram no tempo da Babilônia, quais os textos sagrados que surgiram no Império Grego. No Império Grego, os textos mais sagrados que surgiram assim fortemente na vida do povo foi a guerra dos Macabeus, os textos de Macabeus, porque os Macabeus não concordavam com nenhum império aqui comandando a Judéia. Mas lá, vamos falar tudo isso aí que eu estou trazendo, toda essa história, que é muita coisa, mas que você está pegando, eu acredito, é para chegar na segunda versão da Sagrada Escritura. É o que eu mais quero nesse momento. É a segunda versão da Sagrada Escritura, que vai surgir justamente no ano, entre os anos 330, aqui está 331 por causa do Império Grego, onde foi oficialmente forte, quando tomou conta de tudo. Aconteceu o seguinte, com a invasão de Alexandre o Grande, ele que era da Macedônia, seu pai era Filipe, tem que saber a história, olha que delícia, gente, uma maravilha. Quando ele vem com seus exércitos, ele vai chegando, ele toma conta de tudo isso daqui. E uma artimanha de um império não é a força militar apenas, é cultural, é religiosa. Então, esta parte todinha aqui tem que começar a falar uma língua. Qual é? A grega. Então Alexandre Grande traz consigo, para conquistar todo o povo, dominar mesmo o helenismo, que está baseado na língua, na cultura grega. E o que acontece? Os judeus da Judéia
os que foram trazidos pelos persas lá pelos anos 530, depois que o Império Babilônia cai. Gente, por isso que ainda tem que chegar em detalhes desses impérios que a Sagrada Escritura narra a cada momento. Quando os persas tiraram da Babilônia e trouxeram de volta o povo judeu para Jerusalém, reconstruindo Jerusalém, seus muros, que entra Neemias e Esdras, a Pérsia não quer conquistar o povo judeu na língua e na religião. Não. É outro modo de governar. Só quer o tributo. Paga o tributo, pronto, acabou. Então vai reerguer Jerusalém de novo. O que acontece? Os judeus que ficarem em Jerusalém agora também vão enfrentar o Império Grego, que vem com a língua grega e sua cultura. E os judeus fora de Jerusalém, chamados de judeus das diásporas, que estão longe do templo de Jerusalém, longe daquele embaraço todo de Jerusalém, a observância forte de Neemias e Esdras, o povo que está na Alexandria, na cidade de Alexandre, povo judeu, que está no Egito, que está na Mesopotâmia, que está na Síria, na Síria, nessa região mais ao norte, onde hoje seria Antioquia, por exemplo, o povo judeu fala o grego também. Então, já que fala o grego e quer rezar bem, qual é a outra artimanha do império? É rezar lendo o texto sagrado na língua que é conhecida agora, que é a língua popular, que é o grego. Então, não é à toa que o rei egípcio é rei, não imperador. O imperador é Alexandre o Grande. Não é à toa que o rei egípcio Ptolomeu II, na cidade de Alexandre, antiga Alexandria, onde se tinha a maior biblioteca do mundo, que diz a história que pegou fogo. Gente, se essa biblioteca estivesse viva até hoje, seria a única biblioteca mais rica, valiosa de toda a humanidade. Pegou fogo. Aqui chama o rei egípcio Ptolomeu II, diz a história, que chamou 70 sábios judaicos que conheciam a Bíblia hebraica, para traduzir agora a Bíblia hebraica para o grego. 70 sábios, CEP. Surgiu então a Bíblia versão em grega chamada Septuaginta. Septuaginta, olha o nome, Septuaginta. Ou você pode falar mais comumente Bíblia grega, no ano 300 mais ou menos antes de Cristo. E ao mesmo tempo é interessante, a Bíblia hebraica tem 24 textos sagrados inteiros. Com a Septuaginta, os sábios aproveitaram então o momento dessa tradução e dividiram alguns textos bíblicos. Por exemplo, reis, a gente tem reis 1, reis 2. Para a Bíblia hebraica, um rei só. Tem Samuel 1, Samuel 2. Para a Bíblia hebraica, é um Samuel só. Não tem separação de 1, 2, 1, 2. Então, uma coisa só. Então, eles aproveitaram e separaram esses textos em Reis 1, Reis 2, Samuel 1, Samuel 2, e agregaram alguns textos sagrados chamados deuterocanônicos. Quais são? São 7 livros que na Bíblia hebraica não tem, que eles não consideravam-se tidos como todos divinos, canônicos, dignos de serem lidos num culto, num momento religioso. Então, nesta Bíblia grega, os 70 sábios acrescentaram esses textos. Macabeus, que é justamente desse tempo,
Sabedoria, Eclesiástico, chamado também por Sirácida, Judite, Tobias, Baruque e alguns Salmos de Salomão. Foram acrescidos na Bíblia grega Septuaginta. Então esta segunda versão vem também do hebraico, só que para tradução do grego, e foram agregados os textos deuterocanônicos que não estavam na Bíblia hebraica. O judeu da diáspora vai ler esta Bíblia. E há indícios, a história conta, os teólogos e arqueólogos contam que talvez foi esta Bíblia que Jesus leu, os apóstolos leram. Por quê? Porque a Galileia, nessa região, foi uma das primeiras a entrar no espírito do helenismo. Uma região pobre também, perto da Samaria, que era um lugar desprezado pelos judeus de Jerusalém. Os judeus severo mesmo, estavam mais em Jerusalém. E eles não se abriam ao helenismo, não aceitaram a Bíblia Septuaginta, ficaram com a edição hebraica. Não é à toa que a Bíblia hebraica existe até hoje. E também foi muito interessante a Bíblia hebraica para a história da nossa igreja, porque através da Bíblia hebraica nós chegamos à versão da Bíblia que nós temos hoje, que eu vou falar no próximo episódio, tá bom? Então você aprendeu hoje sobre a Bíblia grega Septuaginta, que é tudo dentro do embaraço desse grande império que pressionou a cultura do judaísmo, e aí surgiu a Bíblia da versão grega, que vem para os judeus que falam, talvez comercialmente ou no seu dia a dia, já o grego, mas não deixou de ser judeu porque mantinha a tradição ou por herança judaica. Obrigado por acompanhar esse episódio. No próximo eu vou falar de outra versão da Sagrada Escritura, que é a Bíblia Vulgata. Vai ser muito interessante. Até lá!